continuando em nosso estudo de genética, hoje eu vou começar falando um pouquinho de interação gênica, tá? A interação gênica é quando a gente estuda a interação de vários genes dentro do organismo, tá? De vários genes, estando no cromossomo homólogo ou não, tá? E eles interagem para codificar, para expressar uma única característica, beleza? Então eu coloquei alguns exemplos, alguns desenhos que podem ajudar vocês, beleza? Vamos lá para a aula? Eu vou demonstrar aqui, ó. Imagina o seguinte, essa imagem aqui, ó. Eu tenho um cromossomo, né? Um par de cromossomo homólogo, ou seja, um de origem paterna, outro de origem materna. E aqui eu tenho genes alelos, azão e azim, beleza? Se a gente fosse analisar simplesmente aqui, ó, a gente ia ver que azão e azim, um par de genes alelos, codificam uma característica do organismo, seja a cor dos olhos, seja a cor da pele, era os exemplos que a gente estava falando inicialmente. Atualmente, nós sabemos que é um pouco mais complexo do que isso. Por exemplo, ó, desenhei aqui ó, outro par de genes alelos, tá? De genes alelos nos cromossomos homólogos, um de herança paterna, outro materna. Esse par de genes deveria codificar outra característica. Mas agora nós vamos observar que algumas características do nosso organismo, ela age em interação gênica. O que quer dizer isso? É quando esses dois pares de genes interagem com esses dois pares de genes para codificar uma característica. E quando isso acontece, uma característica, né? Dois pares de genes interagindo, a gente chama isso de interação gênica. Então vamos dar alguns exemplos. Então entenda que toda vez que eu tiver dois pares ou mais pares de genes interagindo para codificar quantas? Uma característica só, nós temos uma questão de interação gênica, ok? A interação gênica, ela pode ser de vários tipos. A gente vai estudar uma interação gênica não epistática, que é uma interação gênica simples, epistática dominante, epistática recessiva e uma herança quantitativa. Todos esses quatro tipos são tipos de interação gênica, onde a gente tem dois pares de genes em cromossomos homólogos ou não. Neste caso aqui, eu tenho esses pares em cromossomos homólogos e esse par em outro cromossomo não homólogo. Quer dizer que eu tenho interação entre cromossomos diferentes, mas eles podem, por exemplo, Bzão e Bzim poderiam estar no mesmo cromossomo, tá bom? A gente vai chamar isso de interação. Inicialmente, eu vou falar de interação não epistática e depois eu vou explicando as outras. O que é essa palavrinha epistática ou epistasia? Significa inibição. Pode ocorrer do seguinte, quando esses dois genes aqui ó, interagem com esses outros dois, inibindo a ação deles, inibindo a expressão deles. E esse fator inibição a gente chama de epistasia. Neste caso, inicialmente a gente vai estudar quando isso não ocorre, uma interação gênica simples. Coloquei aqui um exemplo para entendermos melhor. Vamos lá. Começamos a estudar a interação não epistática. E exemplo que eu vou ter aqui, ó, geralmente os livros trazem, cristas em algumas raças de galinha. Então, estou falando cristas de galinha, de galo e galinha, em algumas espécies. O formato dessa crista ela é dado por interação gênica não epistática. São dois pares de genes. Como assim? Vamos lá, eu tenho esse quadro aqui ó, que exemplifica isso, tá? Então, a gente tem assim, ó, o formato nós da crista da galinha, ela é dada por interação entre dois genes, ó, Ezão e Rzão. Beleza? Pode ser Ezão, Ezão, ou Ezão, Ezim, Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzim. Fato é, olha só, quando eu tenho dois genes dominantes, Ezão e Rzão, a crista aparece do tipo nós, ok? Vamos lá, se eu tiver o gene Ezão, Rzim, Rzim, o formato da crista é formato ervilha, significa que é o Ezão que codifica o formato ervilha, desde que os outros dois sejam recessivos. Lembrando que esse aqui ó, tem outros pares de cromossomo, esses dois, e esse aqui em outros pares de cromossomo, tá bom? Vamos lá, do tipo rosa, eu vou ter ó, o gene Rzão codificando o formato rosa. Isso é o formato da crista da galinha, desde que eu tenha Ezim, Ezim, ok? Aqui pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzim. Formato simples, quando tudo é recessivo. Então, a gente vai gravar o seguinte, ó, que Ezão codifica o formato ervilha da crista, beleza? Rzão, o formato rosa
da crista. Agora, se os dois estiver presente, Ezão e Rzão estiverem juntos, tá? De alguma forma, a gente vai ter o formato nós. E se nenhum deles estiverem presente, tudo recessivo, aí a gente tem o formato simples. Beleza? Entenda que eu estou falando de interação gênica. Olha, dois pares de gene codificando uma característica. É o que eu expliquei lá no início, tá? A interação, ela passa a ser abordada dessa seguinte forma. Dois ou mais pares de genes codificando uma característica só. Ok? Eu fiz um exemplo aqui de cruzamento, tá? Para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Eu coloquei assim, ó. Vamos lá, ó. Coloquei o cruzamento aqui entre o galho e a galinha e os dois com a crista do tipo nós. Por que eu sei que é nós? Porque eu tenho Ezão e Rzão. Então eu sei que o formato é tipo nós, crista do tipo nós. Quando eu cruzo esse galo com essa galinha, nós temos algumas possibilidades. Então, a primeira coisa que a gente faz, semelhante ao que a gente fazia lá na segunda lei de Mendel, é separar os gametas. Então eu fiz aqui a separação de gametas. Ó, Ezão, Rzão, coloquei aqui, Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzão e Ezinho, Rzinho. Semelhante eu fiz aqui, ó. Então eu tenho 4 gametas diferentes para esse indivíduo e 4 gametas diferentes para esse indivíduo. Lembrando que eu fiz só separação de gametas, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Depois que separamos o gameta, a gente monta aquele quadro para simular as proporções de cruzamento. Então eu tenho aqui, ó. Coloquei aqui, ó, esses 4 gametas aqui em cima e esses 4 aqui na lateral, beleza? E fiz o encontro deles dentro deste quadro. Ezão, Rzão. E aí eu continuei. Ezão, Rzão, Rzinho. E montei o quadro e essas são as possibilidades de cruzamento. Beleza. Vamos lá, vamos dar uma relembrada aqui, ó, naquele quadro envolvendo os fenótipos. Então tem assim, ó, preste atenção. Tem Ezão e Rzão, formato tipo nós. Ezão, Rzinho, tipo ervilha, só o Rzão tipo rosa e simples, tudo recessivo. Então nós vamos quantificar quantos desse cruzamento deram cristas do tipo nós, cristas do tipo ervilha, cristas do tipo rosa e cristas do tipo simples, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos contar. Para ser nós, ele tem que ter Ezão e Rzão. Então vamos lá, tipo nós. 1, 2, 3, 4, 5... Ezão e Rzão, 6, 7, 8, 9. 9 do tipo nós. Quantos deu do tipo ervilha? Do tipo ervilha tem que ter pelo menos um Ezão. E o resto, e o Rzinho. Então vamos lá, ó. Ezão, Rzinho. Então tipo ervilha, ó, 3, ok? Do tipo rosa tem que ter um Rzão e o restante Ezinho. Então vamos lá, ó. Rzão, Ezinho. 1, 2, 3. E do tipo simples tem que ser tudo recessivo. 1 do tipo simples. Observe que quando eu cruzo um duplo heterozigótico aqui em cima com um duplo heterozigótico, ó, a proporção é 9 para 3 para 3 para 1. Ah, mas é a mesma proporção da segunda lei de Mendel? Sim, neste caso deu a mesma proporção da segunda lei, porque esses dois genes aqui, ó, estão em cromossomos diferentes, então ele vai dar a mesma proporção, beleza? Então essa é o tipo de interação. Lembrando que eu estou usando 2 pares de genes para codificar uma só característica, beleza? Vamos agora para a interação epistática.